normativo que a gente encontra. Por isso, esse trabalho, essa ideia, foi no seguinte, da gente resgatar isso e trazer não só datas de ocorridos, mas a contextualidade de toda a nossa história. Então vamos fazer uma viagem agora por Alagoas, pela nossa história? Vamos, bora? Muito para ser. Então vamos lá. Vice-governador, os povos originários já habitavam o Brasil e Alagoas muito antes da chegada dos colonizadores, e estima-se que sua população aqui no estado chegava a 100 mil pessoas. Diante disso, podemos afirmar que os portugueses não descobriram o Brasil, mas sim encontraram um território já habitado e organizado? A tese é essa. Quer dizer, descobrir se você vai para uma região onde, na verdade, você só tem animais e vegetais. Mas um lugar que já tem gente habitado, aquela terra é desse pessoal. É bem verdade que com 100 mil em Alagoas, para 3 milhões, hoje tem 300, mais ou menos 3 milhões e 300 de habitantes, e com 27 mil quilômetros quadrados, 100 mil não é muita gente. Não podia ter a densidade demográfica que tem hoje. Mas, por outro lado, não era pequeno, pelo menos não é. Inclusive hoje. Hoje você tem só 2 estados que têm a densidade maior do que Alagoas: São Paulo e Rio de Janeiro. A terceira densidade demográfica do país é a de Alagoas. E é o dobro da média do Nordeste. Então mostra o quanto essa região, o ecossistema da gente, foi importante. Desde os índios, né, até hoje, nós quando chegamos a uma densidade demográfica dessa natureza. Pois é, os índios, no fim do período imperial, estima-se que de 100 mil, eles passaram para 10 mil, por conta da dizimação, de todo o processo. A chamada, que chamava colonização ou a civilização, né, foi uma civilização que a gente viu trazendo doenças, né, fazendo como foi feito na África, fazendo dos índios escravos, né, e deportar, vendendo como mercadoria. E aqui eles tentaram muito, né, também escravizar os índios, obrigar os índios a trabalharem dentro da ótica que tinha a Europa naquele período de produção. Essa que foi a grande realidade, né? E houve a resistência. O que é bom é que a gente sabe, por exemplo, na história do Brasil, quando fala-se do bispo que teria sido devorado aqui pelos índios. É a única coisa, o único retrato que se coloca na história, pelo menos que eu aprendi na escola. No entanto, por que aconteceu isso? E o que foi que fizeram? Aonde estão os dados concretos, né, de como foram tratados os índios aqui? Qual foi o papel que eles desempenharam? Está entendendo? E depois deles, como eles não se dobraram, né, as informações que se tem hoje são notícias de que os índios reagiram à escravidão, a ser, vamos dizer, monitorados e comandados e fazer os serviços pesados que os colonizadores queriam. Foi que eles vieram para o tráfico dos escravos, que foi a segunda etapa também de um período ruim da nossa história, muito ruim. É isso. Durante o período colonial e não imperial, o poder econômico e político estava concentrado nas mãos dos senhores de engenho, que dependiam da exploração da mão de obra, tanto indígena quanto africana escravizada. No entanto, essa estrutura foi contestada pelos povos indígenas, culminando na revolta dos Caetés, que foi o que o senhor falou aí. Após 3 séculos de colonização, restavam apenas 10 mil indígenas aqui na região, muitos vivendo em aldeamentos. Aí eu faço a pergunta: como o senhor analisa esse processo? Mas o senhor acabou de analisar, o senhor já explicou, né? Então vamos aqui para a pergunta 3. Do século XVII ao século XVIII, o tráfico negreiro foi um dos pilares da economia alagoana. E grande parte dos africanos escravizados trazidos para o Brasil foi destinada ao Nordeste. O modelo das grandes propriedades monocultoras dependia da exploração brutal dessa mão de obra. Assim como os povos indígenas resistiram à revolta dos Caetés, os escravizados também lutaram, com destaque para o Quilombo dos Palmares, que se tornou um dos maiores e mais duradouros do Brasil. Líderes como o Zumbi do Palmares hoje são reconhecidos como símbolos de resistência. O senhor, em seu governo, reconheceu
a importância histórica do Quilombo dos Palmares e de Zumbi na luta contra a escravidão e na identidade do povo alagoano, não é isso, governador? Claro, veja bem, hoje eu acho que nós não podemos nem falar que o Brasil já tem uma clareza, né? Isso já foi. O Zumbi é um dos heróis reconhecido pelo país. Já. E o outro, Anísio da Silveira, e tem Dandara, né? Em Marechal Deodoro, nós temos 4 heróis. Quer dizer, a história hoje mostra o passado dessa forma. Pois bem, então, o Alagoas, o período colonial não foi só Alagoas, mas foi aqui no estado de Alagoas, exatamente União, onde tem a Serra da Barriga, onde houve a maior resistência, considerada inclusive das Américas, né? E que hoje se luta para que seja patrimônio da humanidade, né? Aquela região. Tal foi o enfrentamento, né? Basicamente, não sei se chegou a um pouco mais de 100 anos, né? Se não chegou a 100 anos, foi entre 90 a 110 anos do tempo de resistência desse quilombo, passando por vários líderes, mas foi o maior e ali era como se fosse uma nova república, não vou falar de uma república, mas era uma nova civilização, né? Primeiro, eliminando o papel da escravidão. Segundo, a abertura que ele dava para as pessoas que fugiam e que aderiram a essa visão do ser humano ser livre. Essa era a grande questão. Era você lutar pelo ser humano, né? Pelo direito de viver e de ser gente. Não como houve outras lutas no Brasil pela saída da colônia para a república. Tivemos outras lutas, né? Separada de Portugal, etc. Essa foi uma luta focada nos direitos humanos. Essa, portanto, por isso que ela traspassa a Alagoas, ao Nordeste, ao Brasil, às Américas, e hoje, quiçá, a própria ONU reconhece. E o seu governo teve um slogan que era Alagoas, Terra da Liberdade. Né? Hoje a gente tem o Palácio República dos Palmares, tem o aeroporto. Zumbi dos Palmares. Então foi muita referência. E cada sala daquela é Dandara, Aquatune. Isso. Preciso que a gente resgate essa memória. A gente não pode ficar numa história onde os vencedores ou os exploradores, os colonizadores contem como se fosse a pura verdade, uma realidade deles. É necessário, até para a gente se conhecer, como é que nós chegamos aqui e o que é que nós queremos para o país, qual é o nosso futuro. Se a gente não olhar para trás para não cometer esses erros, é muito perigoso isso. Então é necessário que esse exame, que essa história, que essa memória, ela seja feita, e depois, registrado o valor dela, ela possa ir para as escolas, ela possa ir para uma difusão muito maior. Por exemplo, se esse trabalho pudesse ir para a Bienal, era fantástico. Vamos embora para a Bienal com o trabalho. Você que está aí em casa, você que está no trabalho, assistindo a nossa entrevista, agora você está percebendo a importância desse trabalho do Memória de Alagoas, que analisa a história pela ótica dos oprimidos, a ótica que é a história não contada, porque ela é sempre contada pelas elites, né, pelo poder hegemônico da época, né. Outro problema que eu estou colocando, por exemplo, hoje a gente vive problemas que precisam ter solução. É necessário que legalize-se as áreas dos quilombolas, e é necessário que a estrutura vá para lá, o governo, município, estadual, federal, possa realmente tratar essas pessoas que são vulneráveis, essa população, de forma digna, como um sentido de pátria, de boa. Então, tantas áreas indígenas, e o Brasil tem avançado, tem presidentes mais avançados, outros menos, mas eles têm conseguido conquista. A Constituição de 88 foi importante nisso. Agora é preciso que a Constituição seja cumprida. É necessário que a gente dê a esses povos originários o valor, o direito que eles realmente devem ter. Vamos entrar no período imperial, governador. Esse período seguiu o mesmo caminho do colonialismo, com desigualdades sociais, a hegemonia das elites agrárias e o poder concentrado nas mãos dos grandes produtores de cana. Esse cenário terminou moldando muito do desenvolvimento de Alagoas, né, ao longo da história. Foi durante, veja só,
toda uma história. Tinha capitanias hereditárias, a gente pertencia a Pernambuco, não é? O Sergipe parece que pertencia à Bahia, se não me engano, a divisão era essa. Por isso que eu estou dizendo a você, estou aprendendo como muita gente está aprendendo da nossa história agora. É preciso que a gente tenha esse resgate, mas isso aí eu acho que eu estou falando já com conhecimento. Pois bem, e depois o passo da separação, né? Nós ficamos com esse triângulo nós temos 300 quilômetros de Rio São Francisco e 200 e poucos quilômetros de mar. Quer dizer, com uma fantástica extensão de área produtiva e com as lagoas que tem em Alagoas. Isso fez com que concentrasse aqui. Nós chegamos num período que nós tínhamos produção de coco da Bahia maior do que a própria Bahia e a produção de cana das maiores do Nordeste. Hoje você tem Minas, São Paulo e Paraná que está passando a gente, mas nós chegamos a fazer essa produção, né? Hoje dizem que a terra de lá, pela fertilidade, consegue superar as daqui. Mas isso foi muito importante dentro do conhecimento. Na ótica simplesmente do crescimento econômico, ela foi importante que conseguiu fazer isso. O grande problema era o achatamento que ela dava e o tratamento às pessoas. As relações de trabalho. Que hoje a gente não pode justificar desenvolvimento econômico como sendo a principal coisa. Só há desenvolvimento real quando o ser humano acompanha, quando a população se apropria por parte dessa riqueza. E não você ter os miseráveis e os poderosos, os ricos. Então isso foi uma outra passagem que Alagoas, nós chegamos a ser talvez entre Piauí e Alagoas, nós disputávamos em Maranhão as piores condições humanas e de atraso, né? E de analfabetismo e de tanta coisa. Claro que hoje a gente enfrenta, temos cada dia tendo mais sucessos na luta que tem sido feita para que a gente recupere esse passado. Alagoas tinha cerca de 80 mil escravizados no auge desse período da escravidão. Mais de 40% da população. Com o poder concentrado nas mãos das elites agrícolas, a abolição da escravidão não significou inclusão. Muitos libertos ficaram sem acesso a terras ou empregos formais, permanecendo na agricultura em condições precárias ou migrando para cidades como Maceió. Essa exclusão social dos negros ajuda a explicar a pobreza que ainda afeta consideravelmente a população? Pode ser isso, mas isso precisava vir. Não era, isso foi como eu disse a você, a humanidade teve um momento, a Idade Média foi terrível, né? Em vários aspectos, na Europa e em outros lugares do mundo. Aqui também foi. A escravidão é uma coisa que a humanidade precisa analisar, né? Teve até não sei se foi o Papa que pediu desculpas também, porque disse que até igrejas, não quero agora dar nomes a todas elas, falei do Papa porque ele chegou a dizer que foi um período em que não se entendeu as pessoas humanas com o valor que ela tem. Diziam até que tinham religiosos que faziam a bênção no deslocamento desses pessoais, quer dizer, como se fizessem orações para ele. Então isso não era muito compreendido entre o valor social e o valor humano. É necessário que a gente coloque essa questão para que a gente possa avaliar o custo disso, né? A compreensão de desenvolvimento visto por esse ângulo, ele terminou, você tirou o escravo e jogou ele na miséria. Não havia um projeto de Estado de, por exemplo, proteger, colocar a terra, dividir as terras, como alguns países fizeram divisões de terra e até o governo chegava a financiar aqueles que quisessem produzir naquela região. Então isso não aconteceu. Da gente foi o contrário. Teve muita gente que até que como se não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Muita gente até ficou nas próprias fazendas com a relação diferenciada, mas ficou porque tinha. Mas olha, isso agora também houve a marginalização. Por exemplo, o samba no começo era coisa de maloqueiro, de marginal, de negro,
né? Ou outra coisa, o grande Otelo dá uma entrevista falando que ele no Cassino da Urbe, quando ele trabalhava como ator, ele tinha que entrar por trás, porque não deixavam entrar pela porta da frente. Você veja o ponto que a gente chegou. Quando